Glória a Deus, aleluia. Vamos colocarmos em pé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Já estou passando para o nosso irmão evangelista Wilton, que estará ministrando a palavra do Senhor. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O Senhor está aqui. Não, você não entendeu. O Senhor está aqui. Irmãos, é forte a presença de Deus aqui no nosso meio. Hoje à tarde, irmãos, eu estava buscando a Deus, buscando ao Senhor, trabalhando, buscando a Deus, trabalhando e buscando a Deus, e pedindo uma orientação de Deus para que trouxesse uma palavra para os nossos corações. E Deus falou muita coisa comigo, e eu quero, ao decorrer desta mensagem, deixar algumas coisas para a minha vida e para a tua vida aqui. Eu vim pregar a Bíblia, é a palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Abra a palavra de Deus comigo, no livro dos Juízes, no capítulo de número 6 e no versículo 11. O pendrive não pegou, se conseguir colocar um fundo para mim aí depois, tá bom? Eu agradeço. Oh, maravilha. Juízes, capítulo de número 6 e versículo de número 11. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra. E que pertencia a Joás, a Biezita, cujo filho Gideão estava malhando o trigo no lagar para esconder dos midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valoroso. Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Aonde estão todas estas maravilhas que os nossos pais nos contavam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou, nos entregando nas mãos de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão de Midian. Porventura, não te enviei eu? Respondeu-lhe então Gideão: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como um só homem. Pode se assentar, glorificando a Deus. Amados, quando eu estava buscando ao Senhor nesta tarde, falando com Deus,
E Deus me trouxe então a este texto da Bíblia Sagrada. Eu não quero me deter aqui em falar muito sobre a vida de Gideão, porque sempre quando você ouve alguém ministrar ou então ler um pedaço do texto a qual fala desse homem chamado Gideão, logo você vai dizer, o pregador vai falar sobre Gideão. Mas o Senhor começou a recuar um pouco a história atrás e começou a falar comigo a respeito de um chamado de Deus. Deus começou a me mostrar sobre a vida de Moisés. Desde quando Moisés nasceu, Deus foi dando a ele livramentos. Vocês conhecem a história e a trajetória do rio Nilo, até Moisés cair então nas mãos de filha de Faraó, e ali ser amamentado por sua própria mãe, e criado ali no Egito, e criado por Faraó, por sua filha, cresceu ali no meio. E tudo aquilo que foi acontecendo na vida de Moisés era porque Deus tinha um propósito com ele. E quando eu comecei a olhar para a história, Moisés ele se achava capaz, de fazer algo para Deus quando ele tinha aproximadamente 40 anos de idade. E depois que ele mata ali um egípcio, ele foge para a terra de Midian. E ali na terra de Midian, com 80 anos de idade, Deus aparece a ele, no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. E ali começa então o chamado de Deus para a vida de Moisés. O propósito que Deus tinha para livrar o povo do Egito, o propósito que Deus tinha para livrar o povo das garras de Faraó. E ele levanta justamente um homem que saiu de lá. Porque Deus ele tem os seus propósitos. E quando Deus ele planeja algo para a minha vida e para a tua vida, quando Deus quer usar a minha vida e a tua vida, amados, não adianta você querer correr, não adianta você querer arrumar desculpa, não adianta você querer retroceder e voltar atrás, porque Deus, quando ele escreve a minha e a tua história, querido, eu tinha uma coisa para você: você não vai conseguir escapar daquilo que Deus já planejou para a tua vida. E a Bíblia Sagrada vai dizer que então Deus passa todos os passos então ali a Moisés e orienta ele como seria a saída do povo do Egito. A história você também conhece. Deus então leva ele para aquele lugar, acontece as pragas, acontece tudo aquilo, até que Faraó deixa o povo ir. Deus endurece o coração. Eles chegam diante de um lugar onde tinha montanha de um lado, montanha do outro, o mar na frente, Faraó atrás. E o povo parece que se vê sem saída. E muitas vezes é assim na minha vida, é assim na tua vida. Nós estamos vivendo tempos difíceis e quando nós olhamos, parece que de um lado não tem saída, do outro não tem saída. Atrás o inimigo te perseguindo, correndo atrás de você, mas ainda existe um mar na frente e você parece que não vê saída para o teu problema, para a tua dificuldade, para aquilo que você está vivendo. Mas o mesmo Deus que abriu o mar para mais de 1 milhão de pessoas passarem a pé enxuto, Ele é o mesmo e Ele não mudou. A Bíblia vai dizer que este homem, pela autoridade que Deus tinha dado a ele e pelas orientações, o mar se abre, aquele povo chega do outro lado. Aquele povo que o perseguia entraram para o meio do mar. Deus fechou o mar, matou aquele povo. E quando eles olham, estão estirados todos ali na beira da praia. Uma coisa eu também aprendo com isso: o inimigo pode até tentar correr atrás de você, o inimigo pode até tentar entrar pelo caminho em que Deus abriu para você, mas há um limite que Deus coloca e dali não passa, e se tentar passar, morre.
Há um tempo de perseguição sobre a vida daqueles que servem a Deus. Mas eu quero deixar uma coisa garantida para a minha vida e para a tua vida. O mesmo Deus que protegeu aquele povo no passado é o mesmo que ainda protege as nossas vidas em dias de hoje. A Bíblia vai dizer que começa ali então uma grande festa. Que começa ali. A irmã de Moisés, a irmã de Arão, ela pega um tamborim e começa a contagiar aquele povo que estava ali. Uma grande festa dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eles glorificaram a Deus ali pela vitória que Deus tinha dado a eles. O tempo se passa, aquele povo entra para o meio do deserto. E um povo de dura serviço. Um povo que queria toda hora retroceder. Um povo que reclamava de tudo. Mas ali naquele lugar Deus fez sinais, prodígios e maravilhas. Aquele povo viu o maná descia do céu todos os dias e alimentava pelo menos 6 vezes na semana, porque um dia não descia. Aquele povo viu água jorrar da fonte. Aquele povo viu codornizes cair do céu que eles comeram até os seus narizes saírem carne. Aquele povo andava e a sandália dos seus pés não se consumia, eles cresciam, a sandália crescia junto. Eles caminhavam e as suas vestes cresciam junto, porque aqui naquele lugar não havia padaria, mas tinha pão que descia do céu. Naquele lugar não havia açougue, mas tinha carne que vinha do céu. Naquele lugar não tinha tratamento de água, mas a fonte inesgotável de águas vivas estava naquele deserto. Ali não tinha boutique para comprar roupa, não tinha a loja das Havaianas, mas Deus cuidou daquele povo, porque era propósito de Deus arrancar aquele povo e levar aquele povo a uma terra que manava leite e mel. Pela desobediência daquele povo e pela ira de Moisés, coitado, não conseguiu entrar na terra prometida. Deus deixou que ele olhasse com os seus olhos, mas que ele não conseguisse entrar aonde Deus tinha prometido que eles entrassem. Agora Moisés morre, e a voz do Senhor ecoa o nome de um homem chamado por nome de Josué. Josué vira agora sucessor de Moisés e toma a liderança. Mas eu vejo os planos de Deus, como Deus chama, quando Deus capacita. Porque Moisés, ele fez muitas coisas para tentar empurrar o chamado dele para lá. Eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo, não vai dar certo. E todos os empecilhos que ele colocou, Deus deu o seu jeito e a sua estratégia para que Moisés entrasse na linha e cumprisse com o chamado dele na face da terra. Agora Josué ouve a voz do Senhor dizendo a ele: Josué, levanta-te, o meu servo Moisés é morto. Coloca-te em pé, Josué. E antes que Josué começasse também a reclamar, Deus vira para ele e diz para ele: Josué, da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Porque Josué viu os feitos, Josué viu as maravilhas, Josué viu tudo quanto Deus tinha feito através da vida de Moisés. Então não tinha como ele recuar, não tinha como ele reclamar, não tinha como ele questionar, e também não tinha como ele duvidar, porque se Deus fez e ele viu, Deus também iria cumprir, porque não foi o homem que falou e foi Deus. Agora esse homem se levanta, começa barreiras, e a maior barreira que ele enfrenta é ter que tomar Jericó. A Bíblia vai dizer que os muros de Jericó eram intransponíveis. Você já pensou, amados, em parar
diante de uma dificuldade, aonde existe uma barreira que aos olhos humanos é intransponível. O que é isso? Ninguém derrubaria aquele muro fortificado. Diante de uma dificuldade, diante de problemas, o que você tem passado na tua vida hoje? Qual é o problema que tem assolado a tua vida hoje? O que você tem olhado? Para onde você tem olhado? Em quem você tem confiado? Eu começo a imaginar, irmãos. Mas espera aí, Josué tinha uma garantia, sim. A mesma que eu tenho e a mesma que você tem. A garantia de um Deus que falou com ele é a mesma garantia que um Deus um dia olhou para você e disse: vem, vem. Você não fez isso? Deus não tocou no teu coração, você não saiu do seu lugar, você não levantou a mão, você não entregou a sua vida a ele. Foi da boca para fora ou foi de livre e espontânea vontade que você fez isso um dia? Porque se foi da boca para fora, você tem sérios problemas na sua vida. Agora, se você entregou a sua vida nas mãos dele, a mesma garantia que Deus um dia olhou para Josué e disse: Josué, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei contigo, eu serei com você, eu serei com o próximo que vier, eu serei com aqueles que entregarem a sua vida nas minhas mãos. Palavra sori calabadara sépia. A Bíblia vai dizer que Deus agora dá orientação a Josué. Ele pega as orientações de Deus e faz conforme o Senhor tinha falado a ele. E a Bíblia vai dizer que aquelas muralhas que eram intransponíveis foram ao chão. Eles conseguiram entrar na cidade, tomaram Jericó. E por aí, irmãos, Deus foi fazendo a sua obra na face dessa terra através de homens ainda. Homens que lutavam, homens que guerreavam, homens que serviam ao Deus Altíssimo, homens que confiavam na palavra de Deus. Agora a Bíblia vai dizer em Josué, capítulo de número 24, é o último versículo. Ele vai dizer que agora Josué é morto. Josué morreu. Ainda havia alguns anciãos que permaneceram ali. Depois Eliezer morreu, filho de Arão. Agora nós entramos na época dos juízes. E a Bíblia vai dizer que o primeiro juiz que passa, sobre a terra e começa com Otiniel. Começa com o primeiro juiz Otiniel e vai até o último juiz Samuel. Que não foi somente juiz, Samuel foi juiz, profeta e sacerdote. E ali inicia-se uma nova história. Samuel se torna um divisor de águas entre a teocracia e a monarquia. E diante desses juízes que passaram pela terra, foram 340 anos de juízes e 15 juízes desde Otiniel até Samuel. Agora nós olhamos, amado, para a Bíblia Sagrada e nós vamos ver no capítulo 2 de Juízes, no versículo 10, talvez um dos versículos mais tristes da Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, quando nós olhamos para isso, a Bíblia vai dizer que agora nasce uma nova geração que não conhecia a Deus e também não conhecia o que Deus tinha feito de benefícios a Israel.
Amado, quando eu comecei a olhar para isso, quando Deus começou a me mostrar isso, eu disse: misericórdia, Senhor. Uma nova geração que se levanta, que não conhecia a Deus e que também não conhecia os feitos de Deus a Israel. Eu comecei a dizer: Senhor, como? Amado, as pessoas já andam de boca calada na rua, não sabem expressar e dizer para alguém que Jesus a ama. Você não consegue talvez contar um testemunho seu num culto ao ar livre lá fora, talvez na fila de um supermercado. Você, em pouco tempo que você fica ali, você consegue conquistar uma alma. Isso é contar os benefícios de Deus, que Deus fez pela tua vida. Se você não conta, porque você não está tendo testemunho, e você não está tendo vida com Deus, porque quem tem vida com Deus tem testemunho para contar. Amados, eu fiquei apavorado quando eu olhei para isso, pastor. Nós temos que abrir a nossa boca, e você tem que contar os benefícios de Deus para a sua vida. Conta quando o barco balançou, mas Deus entrou no barco e não deixou que o barco afundasse, e houve grande bonança. Conta que você passou pelo vale da sombra da morte, mas a mão do Senhor te sustentou, te livrou da morte, e hoje você está em pé para glorificar e exaltar o nome dEle. Conta, amados, os benefícios de Deus, o que Deus fez pela tua vida. Conta que o vento soprou sobre a tua vida e você ficou igual a palmeira no deserto, mas quando o vento passou, você se permaneceu em pé, porque Deus te sustentou. Ei, amados, quando eu olhei para isso, uma geração que não conhecia a Deus e que não conhecia os benefícios que Deus tinha feito a Israel. Não é simplesmente você sair da sua casa e vir à igreja, não. É você ser igreja para o mundo lá fora. É você mostrar o brilho do Espírito Santo para as trevas que estão embutidas lá fora. É o meu papel e é o teu papel. Agora a gente chega em Juízes, aonde nós lemos aqui, a Bíblia vai dizer que os midianitas agora começam a atacar Israel. Por quê? Porque mais uma vez o povo tinha feito o que era mal aos olhos de Deus. Amado, escuta isso. Você só vai passar apertado nessa vida e vai começar a perder e sofrer, porque o erro foi teu, nunca foi erro de Deus. Nunca foi erro de Deus. Deus pode entrar, pode mudar, pode reverter e pode fazer tudo novo, mas o erro foi teu. O povo de Israel sempre sofreu, porque sempre desviavam do caminho do Senhor e faziam o que era mal aos olhos de Deus. O povo estava ali, fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Agora Midian começa a atacar os amalequitas, os midianitas, e tudo quanto Israel plantava, que era para benefícios dele, que era para consumo dele, os midianitas vinham, roubavam, passavam com os camelos em cima. A Bíblia vai dizer que eles olhavam e eram como gafanhotos vindo e tomando a terra. Agora esse povo começa a fazer buracos, cavernas, para esconderem os alimentos. E Gideão agora está malhando trigo no lagar. A situação que esse povo chegou. Esse povo aqui, os midianitas, vinham da terra exatamente aonde Moisés foi parar.
Moisés casa com Zípora, que era da terra de Midian. Seu pai Jetro, sogro de Moisés. Foi dali que veio essa turma, para pegar e assolar a terra. Por quê? Simplesmente porque o povo tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E quando você sai fora do caminho do Senhor, você perde a proteção de Deus. A terra estava sem proteção. E agora a Bíblia vai dizer que o povo começa a clamar. Amados, escuta isso. Deus, Ele nunca vai fazer de surdo para aqueles que clamam ao nome dEle. Se há arrependimento, se há conversão, Deus, Ele sempre vai entrar na sua causa, seja ela qual for, e vai mudar a história, ainda vai te dar vitória, porque o nome dEle vai ser exaltado na face dessa terra. O povo clama, e Deus agora envia o anjo, numa forma teofânica. O próprio Deus desce na terra. E o engraçado é que quando eu olhei para isso, a Bíblia podia dizer simplesmente assim, pastor: o anjo desceu, segurou Gideão e já falou com ele. Não! A Bíblia vai dizer que o anjo chegou e se assentou embaixo do cavalo. Sabe o que o anjo estava fazendo? Antes que ele dirigisse uma palavra a Gideão, o anjo estava observando a ele. Deus estava observando a ele. E foi exatamente aqui aonde Deus começou a falar comigo. Ele disse: filho, os meus olhos têm percorrido toda a terra, e eu estou à procura, como sempre estive à procura. Quando lá no Salmo de número 89, a Bíblia vai dizer: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Antes que Deus projete o teu chamado, antes que Deus projete o projeto que Ele tem para usar a tua vida como flecha, Ele vai te observar para ver se a voz dEle pode ecoar e dizer: eis que sou contigo, varão valoroso. Gideão estava sendo observado por Deus. Tem pessoas, amado, que assim, a gente não pode se vestir bem, que o povo chega e fica olhando. Irmão, eu disse isso esses dias. Eu fui chamado para pregar numa igreja, não sabia, porque eu não pergunto, irmão, aonde é, não, quantos membros tem, não existe isso comigo, não. Eu vou, é porque Deus está me chamando. E quando eu cheguei lá, era uma garagem. E eu fui entrando, o povo foi olhando para mim. Eu falei: irmãos, vocês me perdoam, porque eu não tenho outra roupa. Eu vou para a rua, eu vou para onde for, eu vou pregar, eu vou assim. Porque eu não saí da minha casa para ter um encontro com o pastor, com a missionária, ou com os irmãos aqui, não. Eu vim encontrar com Ele, com Ele, com Ele. E você, irmão, você que está me ouvindo, tem por obrigação colocar a tua melhor roupa para encontrar com Ele. Ah, irmão, eu não tenho roupa, eu estou falando a melhor, eu não estou falando de beleza, eu estou falando da melhor que você tem, porque você não veio aqui para encontrar com um ou com o outro, você veio aqui para encontrar com Ele. Vai jantar, vai passear, está nos trinques, mas para vir para a casa do Senhor, coloque a melhor roupa que você tem e venha encontrar e adorar a Ele.
antes que Deus, escuta isso, Deus começou a falar comigo. Antes que Deus escrevesse o projeto que Ele tinha para a minha vida, e para onde Ele queria me levar, e para onde Ele está me levando, e o que Ele está fazendo através da minha vida, Deus me observou e me observou muito, irmão. Deus me pegou cego, não enxergava, e Deus observando a minha vida, começou a colocar pessoas no meu caminho para poder me guiar, para poder me levar, para poder me trazer. Como até hoje ainda eu dependo de pessoas para isso. Quando não tem, eu dou meu jeito, porque eu não fico sem vir na casa de Deus. E Deus tudo isso estava me observando. 9 meses cego, Deus me observando. E mesmo cego eu já pregava, já anunciava, já dizia que Ele salvava, que Ele curava, que Ele batizava com o Espírito Santo. Aí Deus entrou com providência, fez com que o nome dele fosse exaltado dentro do consultório médico em São Paulo. Minha visão abriu, voltou, os médicos ficaram espantados, o nome dele foi glorificado, mas Deus ainda estava me observando. E eu disse: agora melhorou, Senhor, agora está bom. Passado alguns meses, os meus rins paralisaram. Aí eu vou para cima de uma cadeira de hemodiálise. 3 anos e 1 semana. Morre, não morre. Morre, não morre. Morre, não morre. E eu glorificava a Deus em todos os momentos da minha vida. E eu pregava dentro daquela hemodiálise para aqueles que estavam ali, dizendo: entrega a sua vida para Jesus. Coloca a tua vida no altar de Deus, se conserta com Ele, porque a gente entra aqui, senta aqui, a gente não sabe se vai sair daqui vivo ou a gente vai sair daqui morto. E nisso tudo Deus estava me observando. Quando Deus fez tudo aquilo que Ele tinha de fazer na minha vida, quando eu passei por um processo doloroso na face da terra, Deus olhou para mim e disse: eis que sou contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Eu ouvi isso da boca de um profeta quando ele pegou na minha mão e disse: Deus te rompeu na carne, Deus te pegou, chacoalhou os seus alicerces para ver se você conseguiria parar em pé, porque o que Ele entregou na tua mão é grande e o que Ele ainda vai entregar é maior. Não esqueça, porque Deus ainda está moldando a tua vida, a minha vida. Nós estamos no processo. Eu me lembro um dia, nunca tive ambição, mas quando Deus me levou para me pregar lá no Gideões Missionário, me colocou lá, não era igreja, era um estádio. Não eram algumas pessoas, era um estádio gritando Jesus e glorificando a Deus por aquilo que Deus... E sabe o que eu fui lá? Eu fui testemunhar aquilo que Deus tinha feito na minha vida. Eu não disse: eu vou pregar, eu quero ver todo mundo sacudir. Não, eu fui contar dos benefícios que Deus tinha feito na minha vida. Aí depois disso a agenda começa. Prega em igreja para 1.200 pessoas sentadas. Chega no final do culto, vende aquele tanto de DVD. Chega no final do culto, o pastor diz uma oferta para o irmão. O bolso enche de uma maneira que ele não conseguia nem pegar no dinheiro. Eu dizia: ô glória. Aí chegava no outro dia em casa, o irmão dizia: varão, vou passar aí porque ligaram para mim dizendo que tem um rapaz que sofreu um acidente e está precisando de oração, e Deus colocou você no meu coração para a gente poder estar indo lá. Eu disse: pode passar aqui. Entrei dentro do carro do irmão, nós fomos parar lá no Novo Horizonte. Quando eu cheguei lá, a casa do rapaz era num barranco lá em cima. Eu tive que subir um lugar
segurando no barranco. Entrei para dentro de uma casa de madeira, onde a cozinha e o quarto era um só. E o rapaz estava estirado, gemendo, e eu orei pela vida dele e disse: entrega a sua vida para Jesus, porque ainda há tempo de Deus recuperar aquilo que foi perdido. O rapaz era desviado, começou a chorar e entregou a vida nas mãos do Senhor Jesus, e Deus estava me observando. Ia pregar em São José dos Campos, ia para a casa do meu tio. Chegava lá, meu tio me levava no shopping e falava: filho, escolhe um sapato aí. E eu pegava um sapato, olhava, ele chamava o rapaz: pega o número, senta, cal, coloca no pé. E eu colocava, ele disse: gostou? Eu disse: gostei. Ele disse: eu vou levar. E ele era muito duro, ele é militar. Ele olhava e dizia: grande será a tua caminhada, põe o sapato no pé. E eu ia para lá, ele comprava terno. Mas da mesma forma eu também era chamado para pregar em igreja, que chegava no final do culto, a irmã me dava um pão de mel com um bilhetinho e dava, e dizia: Deus abençoe o irmão por ter trazido uma palavra, por Deus ter usado a tua vida, por pessoas caírem endemoniadas e serem libertas, por pessoas que estavam enfermas serem curadas. Deus, ele não tinha olhado para mim como ele um dia, ele também olhou para a tua vida. E ele olhou e disse: não, eu acho que eu achei não. Deus, ele te observou quando você ainda estava no anonimato, quando você não era conhecido por ninguém. Eu falo isso, sabe para quê? Não é para exaltar, não, porque se eu tivesse me exaltado numa das coisas que Deus fez para minha vida, eu já não estaria mais aqui. Eu fazia tantas coisas, eu pregava, eu ia para a rua, eu entrava em lugar que ninguém queria entrar, eu entrava em casas onde as pessoas começavam a cair endemoniadas para tudo quanto é lado, a casa começava a se quebrar. Mas Deus estava comigo, eu sempre lembrava disso, e disse: Senhor, eu não estou sozinho aqui. E o Senhor libertava todo mundo, e era uma choradeira, um quebrantamento, um bando de gente desviado, aonde hoje ninguém quer fazer isso. E eu chegava no outro dia, e olhava para a conta e dizia: Jesus, eu preciso pagar isso. E era questão de meia hora, Deus entrava com providência, e aquela conta era quitada. Sabe por quê, irmão? Porque eu resolvi acreditar que o mesmo Deus que foi com Moisés, que foi com Josué, também é comigo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que eu já ouvi: como que você está lá naquela igreja, aquela mulher é metida. E aquele pastor, então? Você está achando que o pastor Alexandre e a Márcia caíram aqui de paraquedas? Deus observou muito antes de entregar o que entregou na mão deles. Senão não tinha entregado. As pessoas confundem as pessoas de ser metida e de ter o puro Espírito de Deus exalando sobre a tua vida. Sabe por quê? As pessoas reclamam, amados. A vida está assim, a vida está lá. Mas eu aprendi a acreditar que hoje que dia que é hoje? Hoje é dia 10. Eu já paguei todas as minhas contas do mês, eu não tenho conta nenhuma para pagar mais. E eu não paguei hoje não, eu paguei no dia 5. Sabe por quê? Deus cuida de mim na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim
Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aí de repente você olha e diz: ah, Senhor, mas olha aí, a porta fechou. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Se eu fosse você, adorava. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. É observar, irmão. Tem pessoas passando por este processo ainda. Tem pessoas dizendo: Deus está demorando. Não, não está demorando, não. Quem faz a bênção demorar em chegar na tua vida é você. Se você resolver confiar, se você resolver aceitar, se você deixar aquele pouquinho que você ainda desconfia e entregar sua vida 100% na mão dele e depender dele, você vai ver que ele vai cuidar de você 100%. Quantas vezes, amado, eu e você tentamos olhar e dizer: peraí, o anjo do Senhor, quando olhou, quando observou, ele disse: Deus pode? Não, Deus pode sim, agora pode. Aí Deus chegou para ele e diz: eis que sou contigo, varão valoroso, vai e livra Israel da mão dos midianitas. Começa, irmão, as desculpas. Sabe por quê? Porque servir a Deus não é fácil, irmão. E quando você recebe uma responsabilidade, aí fica mais difícil ainda. Você só sentar aí está muito bom, mas se prepara, porque Deus vai chegar ao teu tempo. Você não foi chamado para ficar esquentando banco de igreja, não. Ninguém foi chamado para esquentar banco de igreja. Você vai trabalhar no teu tempo, da sua maneira, do teu jeito. Eu gosto sempre de um testemunho de uma irmã. Chegou um homem muito rico numa igreja simples, e quando ele chegou mais cedo. A irmã estava limpando o banco da igreja, e ele escutava assim: Deus, oh Deus, faça com que a pessoa que sentar nesse banco aqui venha sentir a sua presença, e que no final do culto ela venha entregar a sua vida para Jesus. E aquele homem ficou lá fora só olhando e observando aquela mulher. E quando o culto começou, aquele homem entrou para dentro. Chegou no final do culto, aquele homem aceitou a Cristo. E o pastor perguntou para ele: irmão, deixa eu só fazer uma pergunta. O que fez com que você entregasse a sua vida nas mãos do Senhor Jesus? E ele disse: olha, pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor. O senhor prega bem, viu? Teve uma palavra exemplar aqui. Mas você sabe o que fez eu entregar a vida para Jesus? Eu vi uma irmã que limpava o banco da igreja antes de eu chegar, e ela dizia: Jesus, toca em quem sentar aqui, faça com que ele sinta a tua presença. Ah, pastor, eu vou dizer para você, a presença foi tão grande aonde eu sentei, porque eu fui exatamente aonde a irmã estava limpando, porque eu queria saber se aquilo era verdade ou não. Ou você está achando que varrer uma escada e limpar um banheiro, Deus não está observando?
Amado, tem coisa grande preparada para os servos de Deus. Muitas vezes nós não recebemos porque nós deixamos o que é prioridade em nossa vida para trás. E a prioridade daquele que um dia entregou a sua vida no nome do Senhor Jesus, entregou a sua alma na mão dele, é fazer a vontade dele, queira você ou não. Você não tem escolha mais. Pastor, e o livre-arbítrio? Não tem livre-arbítrio para quem já aceitou Jesus. O livre-arbítrio é só para aqueles que aceitam ou não aceitam. Eu quero aceitar ou eu não quero aceitar. A partir do momento que você entregou, a sua vida não é mais sua, é dele. Senhor, mas eu... Gideão, quieto. Mas quieto. Faça o que eu estou mandando. Faça o que eu estou mandando, quieto. Eu estou mandando ir. Eu estou mandando pregar, eu estou mandando falar no meu nome. Por quê? Porque eu estou voltando para buscar a minha igreja. Gideão, eu vou. A história vocês conhecem. 32 mil. Gideão fala para aqueles que não acreditam, para aqueles que são frouxos, para aqueles que entregaram a vida na minha mão, da boca para fora. Fala, Gideão! Primeira leva, 22 mil vai embora. Só fogo de palha. Gideão desce. Olha aqueles que vão pular, que vão mergulhar. Desce que a turma vai tomar água. Aquele que pegar com a mão, levar a boca e ficar observando, esse você separa. Os fanfarrão que disseram, não, eu tô firme, ó. Mais 9.700 foram embora. Como é que era a história? Eles olhavam e vinham como gafanhotos para atacar a terra. Mas Deus disse, eu só preciso de 300 que confiem em mim. Eu só preciso dos 300 que confiaram, Gideão. Aqueles que estão atentos, aqueles que não estão olhando para a conversa fiada, mas que estão olhando para a promessa. A promessa é, eu vou voltar para buscar a minha igreja. Então faça o que tem de fazer, porque o tempo está chegando. O tempo está chegando. E a Bíblia vai dizer que Deus deu vitória, como tinha prometido a ele. Gideão, será como ferir um homem. Irmão, escuta, irmão, o que Deus está falando. Não tenha medo, não se atemoriza. Faça a vontade de Deus, aquilo que Deus entregou na sua mão, não retroceda, porque você não pode retroceder. Se você retroceder, a única coisa que vai acontecer, vai parar tudo na tua vida e você vai começar a sofrer. As pessoas o tempo todo, você é maluco, você é louco, você não sei o quê. Irmão, aquilo que Deus entregou na minha mão, de maneira nenhuma eu vou deixar de fazer. Eu vou para onde Deus me enviar. Amanhã eu estou indo aí, ó, Pouso Alegre, amanhã eu estou lá. Sabe aonde que eu vou pregar? 6º aniversário de um pastor que eu tenho ajudado ele há 6 anos. E eu nunca deixei de pregar no aniversário lá. Eu tenho ajudado ele. Sabe aonde que é a igreja? No meio do aterrado, no meio do tiroteio, no meio aonde ninguém quer ir. Eu vou lá amanhã.
porque Deus ainda continua me observando. Gostaria que você colocasse em pé em nome de Jesus. Esta foi a mensagem, amados, que Deus colocou no meu coração esta noite. Deus está te observando. Se você faz pouco tempo que entregou sua vida nas mãos do Senhor Jesus, se prepara, porque grandes coisas o Senhor tem para entregar na sua mão. Basta você confiar. Basta você não retroceder, não voltar atrás, porque Deus vai fazer. Aquilo que Ele prometeu para você vai se cumprir. Vamos adorar o Senhor? Vamos. Deus cuida de mim. Liga para Ele. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Você pode aplaudir a Ele nesta noite, você pode glorificar o nome dEle nesta noite. Deus é contigo! Olha.